Gente, eu sou a Silvana, sejam bem-vindos. Esse é o Entre Dois Mundos. Hoje a gente iniciou a gravação do Império Romano, que se trata das pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor, que está lá descrita no livro de Daniel. Tá? A gente vai falar das pernas de ferro que o Nabucodonosor sonhou e do quarto animal da visão de Daniel, que trata das características desse império de ferro. Tá bom? Vamos à leitura. Roma, o Império de Ferro, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Está lá em Daniel 7. Daniel 7:6. Tá? A ordem dos elementos nos sonhos e nas visões proféticas nos dá uma estrutura para entender a cronologia evidente na história. Para examinar a fundo e compreender a mais esta parte da profecia, é preciso respeitar cuidadosamente toda a sua composição, que se constitui em 4 tópicos distintos, os quais são o pequeno chifre, procedente dos 4 animais anteriores, dos 4 chifres anteriores, o animal como um reino, nesse caso Roma, os 10 reis, reinos ou chifres que procedem deste reino, dos quais 3 são arrancados. Quarto, o 11º reino, que procede de Roma e que é diferente dos demais. Recapitulando, Daniel recebeu 3 sonhos diferentes, todos confirmando o mesmo conjunto de eventos. O sonho da estátua no capítulo 2, o sonho dos animais no capítulo 7 e o sonho do carneiro e do bode no capítulo 8. Vamos à profecia. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. Quando este rei se levantará? No fim do reinado deles. Deles quem? 4 reinos. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Grande será o poder de quem? Do chifre pequeno, o qual cresceu muito. De quem o anjo está falando? Peraí, gente. Passei demais. Um chifre procedente dos 4 reinos, que vem do chifre da testa do bode que foi quebrado. Forma o império seguinte, o qual cresce e se torna o mais terrível dos 4 animais. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. De quem, gente, que ele está falando? Do 4º reino na terra, que é diferente de todos, e devorará toda a terra. A gente sabe que o Império Romano, geograficamente falando, conquistou um território muito, muito grande. Vamos lá.
Aqui, ó, Roma Imperial, primeira fase. O tópico 1, que é o quarto animal. Vamos falar um pouquinho do quarto animal. O pequeno chifre procedente dos quatro. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nesta época era formada por patrícios, nobres, proprietários de terras e plebeus comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião neste período era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Isso aqui se dá em toda a história, né, gente? Os egípcios lá davam nomes para os deuses deles e depois os gregos eram os mesmos deuses, só que adaptado à língua, né, das pessoas, à cultura das pessoas, e isso se dá até hoje. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, que passei direto. Nas artes, destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. A República Romana. Porque assim, gente, Roma é dividida em Roma Antiga, República e Império Romano. Durante o período republicano, o Senado romano ganhou grande poder político. Os senadores de origem patrícia cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. Gente, deixa eu só deixar passar para vocês, né? A mérito de conhecimento, a Roma cresceu no período república, tá? Foi onde ela mais cresceu. Mas aí a gente vai falando aqui um pouquinho mais sobre isso. As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. A criação dos tribunos da plebe está ligada às lutas dos plebeus por uma maior participação política e melhores condições de vida. Uma das conquistas dessas lutas foi a Lei das 12 Tábuas, que, entre outras conquistas, acabou com a escravidão por dívidas. Lutas entre patrícios e plebeus. Em 498 a.C., ocorre um levante dos plebeus e o Senado institui a ditadura. A plebe amotinada instala no Monte Sagrado... gente, li errado. A plebe amotinada instalada no Monte Sagrado conseguiu a instituição dos tribunos da plebe, como seus representantes junto ao Senado, e de 2 edes plebeus. Entre 451 e 449 a.C., são redigidas as primeiras leis escritas, a Lei das 12 Tábuas, uma das fontes importantes do direito romano. A conquista da Itália. Ao norte da Itália central estavam os gauleses. Em 390 a.C., liderados por Breno, derrotam os romanos em Ália, tomam Roma e exigem um vultuoso resgate para abandonar a cidade. Os romanos conseguem neutralizar os gauleses e passam a consolidar seu poder sobre a Itália central e conquistar a Itália meridional. Derrotam os latinos, os samnitas e seus aliados. Assim surgem as guerras púnicas. Peraí, gente, que eu acho que eu estou passando demais aqui. As razões da guerra. O controle de Roma sobre o sul da Itália provoca desavenças com Cartago, antiga colônia fenícia do norte da África. Cartago era poderosa por suas atividades mercantis e mantinha colônias em vários pontos do Mediterrâneo Ocidental. Os cartagineses eram chamados de poeni pelos romanos, daí o nome púnicas. O que serviu de pretexto para a eclosão da guerra foi o choque entre Messina, aliada de Roma, e Siracusa, aliada de Cartago, na Sicília. Segundo intervalo entre guerras, de 200 a 148 a.C.
Estabelecida a paz com Cartago, Roma entra em choque com Filipe da Macedônia, assinalando a primeira intervenção romana no Oriente. Depois de 3 guerras, Roma submete a Macedônia e, em seguida, a Síria. Outra revolta ocorre na Macedônia, que acaba sendo incorporada, juntamente com a Grécia, às províncias romanas. Presta atenção lá no Pequeno Chifre, que cresceu muito. Revolta de Espartaco. Acrescenta-se a este período conturbado de guerras civis uma séria revolta de escravos, liderada por Espartaco, de 73 a mais ou menos 71 a.C. Distinguem-se nesse episódio Crasso, que realmente liquida a revolta, e Pompeu, que reivindica para si o mérito dessa vitória. Júlio César. Caio Júlio César pertencia ao ramo pobre de uma das mais antigas famílias patrícias de Roma. Como patrício, ocupa vários cargos públicos e começa a ser notado por sua eficiência. Conseguiu reconciliar 2 rivais poderosos, Crasso e Pompeu, que tinham em comum o descontentamento contra o Senado e formou com eles um triunvirato. É legal essas histórias, né, gente? Em 59 a.C., César é eleito cônsul. Ratificou as conquistas de Pompeu no Oriente e garantiu a Crasso vantagens na Ásia. Durante sua gestão no consulado, tomou medidas populares que lhe aumentavam o prestígio. No fim de seu período de consulado, atribuiu-se o governo da Gália Cisalpina e da Ilíria. Construiu um império que agora podia rivalizar com as conquistas de Pompeu no Oriente. Com a morte de Crasso, o triunvirato é dissolvido e passa a haver uma rivalidade entre Pompeu e César. Pompeu aproxima-se do Senado contra as ambições de poder absoluta de Júlio César e acaba sendo designado cônsul único pelo Senado. Isso contrariava as leis de Roma e provocou o retorno de César, que fez com que Pompeu e o Senado abandonassem Roma. César luta abertamente contra Pompeu. Este último é morto em 48 a.C. e seus partidários são derrotados em 46 e 45 a.C. César retorna triunfante a Roma e, aspirando o poder absoluto, torna-se ditador. Promove mudanças na administração e reforma o calendário. Assim, César lançou as bases do Império Romano. No dia 15 de março de 44 a.C., César tombou no Senado, vítima de uma conspiração articulada por Cássio e Bruto. Este último era um protegido de César. Seu assassinato desencadeia novo período de guerras civis, sobressaindo-se um sobrinho neto de Júlio César, Otávio. Este, juntamente com Marco Antônio e Lépido, formam um segundo triunvirato, mais ou menos em 43 a.C. Lépido foi preso por Otávio, Marco Antônio vai lutar no Oriente e é seduzido por Cleópatra, no Egito, passando a ter uma vida de tirano no Oriente. Indignados, os romanos apoiam Otávio, que move guerra contra Marco Antônio e Cleópatra, que se suicidam por ocasião da derrota de Ácio, em 31 a.C. Otávio retorna a Roma e torna-se príncipe e imperador. Findava a República Romana. Formação e expansão do Império Romano. As conquistas territoriais provocam uma alteração significativa em Roma. Aumentam o luxo, a riqueza, o número de escravos disponíveis e os latifúndios, que eram distribuídos como forma de recompensa aos oficiais vitoriosos. Ocorre um empobrecimento da plebe e dos pequenos agricultores. Aumentam as tensões sociais que assinalam o início de um período de guerras civis, cujo desenlace foi a crise da República e a implantação do Império. Após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para as conquistas de outros territórios.
Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartagineses nas guerras púnicas, lá no século 3 a.C. Esta vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. Os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. Estes poucos versos resumem séculos da história do referido império e avança até o nosso futuro próximo, né? Nós ainda, como eu falei no início, vivenciamos ainda Roma. Depois vocês vão entender. Não tem comentários, né? Porque tô gravando. O juízo divino sobre Israel. A destruição do segundo templo judaico. Enchei vós, pois a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. E aí chega a cobrança sobre os judeus por conta das transgressões. Transgressões causam o quê? Matança, né? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Tá lá em Mateus, tá esse texto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ainda em abril do ano 66 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, quando o governador romano confiscou 17 talentos do tesouro do templo, os nacionalistas judeus se rebelaram. Eles se apoderaram do templo, interromperam os sacrifícios diários em honra ao imperador romano e capturaram a fortaleza de Massada. Neste período, inúmeros acontecimentos terríveis são mencionados. Por mais de um século, o povo judeu vinha sofrendo a humilhação de estar sob a dominação romana. Ao entrar triunfante em Jerusalém, em 63 a.C., o general Pompeu teve o atrevimento de penetrar no templo, iniciando um período de profanação que acentuou ainda mais a perda de independência da nação judaica. Lá no templo, gente, a gente acabou de ler, ele fazia com que o povo sacrificasse, né, em nome, né, para o imperador, colocando o imperador como um deus. Por isso da revolta lá de alguns judeus, que aumentou, né, que agravou a situação dos judeus. Entretanto, enquanto o templo permanecesse de pé e houvesse um rei judeu no trono, naquela época o rei Agripa, haverá a esperança de uma independência futura. Por isso, à medida que o século se aproximava do fim, a crescente expectativa messiânica combinava-se com as aspirações nacionalistas judaicas e os conflitos provocados pela ambição política de grupos rivais. Do ponto de vista de Roma, o judaísmo era uma autonomia insuportável, só tolerada para manter o nacionalismo judaico sob controle.
Entretanto, se os ideais religiosos desencadeassem os sentimentos nacionalistas, Roma estaria pronta para intervir. Em 44 d.C., a morte do rei Agripa colocou todo o país sob a administração direta de Roma, acabando com a ilusão da independência judaica. A crescente opressão romana, o alinhamento das autoridades romanas ao lado dos gentios que habitavam a terra e as repetidas violações da santidade do templo criaram uma atmosfera propícia à revolta. Em abril do ano 66 da nossa era, quando o governador romano confiscou 17 talentos do tesouro do templo, os nacionalistas judeus se rebelaram. A gente só voltou na leitura para vocês entenderem o contexto. Eles se apoderaram do templo, interromperam os sacrifícios diários em honra ao imperador romano e capturaram a fortaleza de Massada. Por isso Jerusalém foi destruída, né? O templo foi destruído. A revolta. A Grande Guerra, ou Primeira Revolta Judaica, foi um evento ímpar naquela região, porque os judeus foram o único povo, os judeus foram o único povo no Antigo Oriente Próximo a lançar uma ofensiva em larga escala contra o Império Romano. Ímpar também foi o fato de que nenhum outro conflito na Antiguidade foi relatado com tantos detalhes por uma testemunha ocular, Flávio Josefo. Essa testemunha foi um historiador judeu do primeiro século chamado Yosef ben Mattiyahu, mais conhecido como Flávio Josefo. Josefo era um ex-fariseu e comandante das forças nacionalistas judaicas. Tá? A gente tem um livro dele que chama A História dos Hebreus. Bem interessante, tá? O historiador romano Diocácio também forneceu outro importante relato baseado em documentos militares oficiais. Em resposta à insurreição judaica, concentrada principalmente em Jerusalém, Vespasiano, principal comandante romano, foi enviado para sufocar o levante com cerca de 50 mil soldados. O ataque de Vespasiano começou no norte de Israel, que, ao contrário de Jerusalém, ofereceu pouca resistência. Por exemplo, as famílias judias que ocupavam a fortaleza Galileia de toda vez eu me complico para falar isso, gente. De Jotapata, defendida por Josefo, preferiram cometer suicídio a se renderem ao inimigo. Quanto a Josefo, ele passou para o lado dos romanos. Uma exceção foi a cidade de Ganla, nas colinas de Golã, que no outono do ano 67 d.C., tentou conter o avanço romano em direção a Jerusalém. Os romanos, porém, dizimaram a cidade, massacrando 4.000 judeus. Para que suas famílias não fossem vítimas da brutalidade de Roma, cerca de 5.000 judeus tiraram a própria vida, saltando para a morte do alto dos abismos que cercavam aquela área. Que situação, né, gente? A atitude heróica daquela cidade lhe rendeu o título de Massada do Norte, o cerco de Jerusalém. Vamos falar sobre o cerco. No verão do ano 70 da nossa era, a 10ª Legião de Vespasiano chegou às portas de Jerusalém e sitiou a cidade. Na época do cerco romano, duas das mais combativas facções nacionalistas judaicas, os zelotes e os sicários, tinham assumido o controle do Monte do Templo com a ajuda de mercenários idumeus, descendentes dos edomitas. Os idumeus tinham assassinado impiedosamente os saduceus e fariseus que constituíam as alas mais moderadas da sociedade e ocupavam as posições de governo. Desde o início, o objetivo dos combatentes era aniquilar as forças de ocupação romana e expulsar os invasores da terra de Israel. Agora que a guerra havia chegado à Cidade Santa, era vencer ou morrer. Para evitar que a população judaica da cidade fugisse ao invés de lutar até a morte, os zelotes destruíram os depósitos de alimentos e proclamaram a inviolabilidade divina de Jerusalém.
Como a única maneira de sair da cidade era num caixão, um dos líderes da seita dos fariseus, o rabino Yoshanan ben Zakkai, escapou escondendo-se num deles e rendendo-se a Vespasiano. Ao ser levado à presença do general, o prisioneiro dirigiu-se a ele como imperador e disse que Deus só permitiria que sua cidade santa fosse conquistada por um grande soberano. Ai, gente, travou aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Segundo a tradição, naquele mesmo instante chegou um mensageiro vindo de Roma para comunicar que o imperador Nero havia morrido e que Vespasiano tinha sido escolhido como seu sucessor. Impressionado com a profecia do rabino, o novo imperador permitiu-lhe proteger os rolos da Torá e os eruditos que se dedicavam ao seu estudo na cidade de Avné. Assim, embora o templo tenha sido destruído, a Torá foi preservada. E, embora Jerusalém tenha sido arrasada, o judaísmo foi poupado. Flávio Joséfo diz que os judeus nunca haviam sofrido tamanha tribulação em toda a sua história como nação. Joséfo conta que mais de 1.300.000 judeus foram mortos durante os 7 anos em que Jerusalém ficou sitiada pelos exércitos romanos, chefiados pelo general Tito, que culminou em 70 depois de Cristo com a destruição do templo, da cidade e com mais de 97.000 prisioneiros capturados e escravizados. Durante o período desta batalha, por falta de alimentos, comia-se feno, palha podre, sola de sapato. E a fome agravou a tal ponto de que durante os últimos anos de cerco em Jerusalém, as mães judias estavam matando seus filhos para comer. Embora enfraquecidos pela fome, os judeus defenderam o monte do templo contra a invasão dos romanos por 3 semanas. Então, no 9º dia do mês de agosto, os romanos atingiram o complexo do segundo templo. Como um sinal dos céus, o primeiro templo havia sido destruído pelos babilônios nesse mesmo dia, 656 anos antes. Então, no 9º dia do mês de Av, os romanos atingiram o complexo do segundo templo. O povo estava posicionado embaixo no pátio, os anciãos nos degraus e os sacerdotes no santuário propriamente dito. E, embora eles fossem apenas um punhado de pessoas lutando contra um exército muito superior, só foi possível derrotá-los depois que uma parte do templo foi incendiada. Para vocês verem como o povo judeu é muito forte, né? Muito resistente. Diante disso, eles buscaram a morte. Alguns se lançavam contra as espadas dos romanos, outros matavam seus companheiros, outros tiravam a própria vida e outros se jogavam no meio das chamas. Depois disso, os romanos saquearam o templo e retiraram dele todos os objetos de valor. Mais tarde, esses tesouros foram exibidos em Roma, durante a Parada da Vitória, carregados por milhares de escravos judeus. Uma vez começado o incêndio no templo, os romanos cortaram as árvores daquela área para fazer uma grande fogueira em torno da estrutura. A umidade acumulada nos blocos de pedra calcária do templo se expandiu com alta temperatura e explodiu as paredes. E todo o edifício sagrado ruiu num só dia. Lembra lá do que Jesus Cristo falou? Em que apenas um dia tudo aquilo não ficaria uma pedra em pé? Não ficando pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Joséfo ainda conta que os judeus eram crucificados e que, por ocasião da invasão, não havia lugar na cidade onde não houvessem corpos esparramados uns por cima dos outros. De tal forma que as profecias de Daniel e de Cristo tiveram cumprimento literal. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Está lá em Lucas 19, 41, 42. Porque dias virão sobre ti em que os
Teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 43, 44. Esse foi o fim para os bravos guerreiros judeus e também para o templo. Joséfo disse que Tito queria preservar o templo, mas os soldados estavam tão irados com a resistência dos judeus que terminaram por queimá-lo. O grupo dos zelotes, que havia tomado Massada, permaneceu na fortaleza por 3 anos. Quando os romanos finalmente reconstruíram a rampa para cercar e invadir o local, encontraram todos os rebeldes mortos. Eles cometeram suicídio para que não fossem capturados pelos invasores. A revolta dos judeus marcou o fim do Estado judeu no ano 70, do ano 70 a 1948, após a Segunda Guerra Mundial. A destruição do Templo de Herodes significou mudança no culto judaico. Povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Tá vendo lá, fazendo paralelo a Daniel 9:26? O que os romanos fizeram, né? Fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o templo foi destruído, tudo o que eles faziam que era dentro do templo cessou. Quando os babilônios destruíram o templo de Salomão, gente, o templo de Salomão foi o primeiro templo, tá, construído, para quem não sabe. Quando os babilônios construíram o templo de Salomão em 586 a.C., os judeus estabeleceram as sinagogas, onde podiam estudar a lei de Deus. A destruição do templo de Herodes pôs fim ao sistema sacrificial, acho que era isso que era para escrito, desculpa. A destruição do templo de Herodes pôs fim ao sistema sacrificial judeu. Onde estavam os cristãos durante a revolta judia? Onde é que estavam os cristãos, gente, quando o templo foi destruído? Jesus Cristo havia dado uma orientação para aquele povo. E quem escutou essa orientação, quem estava atento, quem entendeu, quem compreendeu o dia da visitação, também soube discernir o momento que a cidade foi sitiada. Entendeu? E agora, onde é que esse povo estava? Onde é que esses cristãos estavam? Porque quem morreu ali foram os judeus, né? Que nada tinham entendido da visitação do próprio Jesus Cristo ali com eles. Fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercar a cidade. Eles se recusaram a pegar em armas contra os romanos e retiraram-se. Uma vez que a nação judaica e seu templo tinham sido destruídos, os cristãos não podiam mais confiar na proteção que o império dava ao judaísmo. Não havia mais onde se esconder da perseguição romana. Muitos teólogos e historiadores se surpreendem com o fato de que somente os cristãos escaparam deste terrível acontecimento. Mas tal proeza não seria possível se os cristãos da época não conhecessem as profecias do sermão profético de Jesus. Eusébio menciona que ao verem a abominação da desolação e ao perceberem a aproximação cada vez mais frequente dos romanos e lembrando-se das profecias do Mestre Jesus, vamos às profecias, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Percebem o porquê que a gente faz todo esse trabalho, grava, passa para vocês toda essa interpretação do jeito que tem que ser, do jeito que está escrito, porque também tem pra gente uma profecia. Deus, Jesus Cristo também deu orientações pra gente, né? Os gentios, né? Nós que fomos enxertados a Abraão, que somos seguidores deles para essa época. Então, o que a gente está vendo acontecer, gente, hoje é dia 19 de junho de 2021. O
que a gente está vendo acontecer aí no mundo, Jesus Cristo já havia nos alertado. Ele falou, olha, quando vocês virem acontecer isso aqui, aquilo lá, estai atentos, porque é chegado ao fim. E agora para a gente, o que é esse fim? Né? Eu não vou me aprofundar não, mas só para vocês entenderem, para que entre na mente de vocês a importância de tomar conhecimento dessas coisas, a importância do evangelho puro, do jeito que é, sem ser socializado, para que haja aceitação dos povos, tá? O entendimento do que é profecia, o entendimento do que é ser um sacerdote. Então, tudo isso está envolvido com a comunicação de Deus por através de Jesus Cristo, para que a gente tome conhecimento disso e tenha a vida poupada, tá bom? Então vamos lá, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então aquele povo cristão, né, os seguidores de Jesus Cristo daquela época, quando perceberam que estava acontecendo exatamente o que Jesus Cristo havia dito, eles fugiram, eles saíram da cidade. Os cristãos se refugiaram em Pela, na Transjordânia, entre as montanhas, a cerca de 30 quilômetros ao sul do Mar da Galileia, escapando assim do massacre. Os motivos da destruição de Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Está em Lucas, está em Mateus e está em Atos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está lá em João. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Também está lá em Mateus. Mesmo existindo vários outros motivos para que o juízo de Deus viesse sobre a nação judaica, a rejeição do Messias por parte daquele povo foi a medida que faltava para que o cálice da justiça divina transbordasse. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Gente, é terrível. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Está lá em Mateus 27. Realmente o sangue do Messias, o Filho de Deus a quem eles crucificaram, caiu sobre toda aquela geração. O próprio general Tito, que se tornou posteriormente imperador de Roma, mencionou: lutamos com Deus do nosso lado, pois foi Deus que expulsou os judeus de seus baluartes, pois que poderiam ter feito máquinas ou mãos nuas contra muros e torres como estas. Tá vendo, gente? O próprio imperador Tito entendeu que quem havia entregado a cidade para ele foi o próprio Deus. Um professor judeu ortodoxo por nome Isaías Gaffini, ao ser interrogado sobre esta questão, depois de uma pausa de um sorriso, disse: talvez Jesus tivesse razão. O que a gente fala? Vai falar o quê? Isso vai acontecer também com essa geração aqui nossa, tá? 18/6/2021, presta atenção. Quer sua resposta tenha sido apenas uma tática de retórica rabínica ou um lampejo inconsciente de inspiração, o fato é que a história e a profecia encaixam-se como uma luva na mão. Jesus deixa claro que aquela geração de judeus que o rejeitaram seria punida conforme profetizou Daniel, com a casa ficando deserta e o templo destruído. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E o pessoal faz uma confusão, né? Acha que é algo que ainda vai acontecer no terceiro templo e tudo mais, mas enfim. Tópico 2.
Os 10 reis, o declínio segunda fase. Tópico 1 a gente falou do animal. Texto profético. Está lá em Daniel 7. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grande coisa. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e de outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros, está lá em Daniel 7:20. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos 3 primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Muita gente erra, gente, na interpretação dessas profecias, porque acreditam que não se cumpriu as 70 semanas, tá? Então vou errar muito, não vou conseguir ligar os pontos, infelizmente, né? Mas graças a Deus Deus tem levantado pessoas aí que conseguiram interpretar ao pé da letra as 70 semanas e, através de argumentos, dizer que as 70 semanas foram cumpridas. Vamos lá. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Para conhecer o mistério dos 10 chifres, é preciso saber o que aconteceu quando o Império Romano ruiu. O colapso de Roma é descrito como guerra tribal com o desaparecimento do poder central. Foi a partir do século III que o Império Romano começou a declinar de modo acentuado. Entre inúmeras razões, destaca-se a crise do escravismo. Após a morte de Cômodo, em 192 d.C., da dinastia dos Antoninos, houve uma série de lutas pelo poder. Roma chegou a ter em um único ano 4 imperadores. Em 193, a dinastia Severa assumiu o governo com o imperador Sétimo Severo. Nesse período, a expansão romana chegou a seu limite. Para controlar e manter o domínio sobre os territórios, era preciso muito dinheiro, funcionários e soldados. Por essa razão, os romanos resolveram interromper a política expansionista, gerando uma crise econômica. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque durante o Império Romano nasceu a prostituta, tá? Eu preciso que vocês entendam que durante o Império Romano nasceu a prostituta, e durante o Império Romano foi plantado o joio no meio do trigo, tá? Só foi um parênteses, que depois a gente vai precisar disso. Todas as riquezas introduzidas em Roma se davam através das conquistas e expoliações de bens,
terras, joias, dinheiro, cobrança de impostos e a aquisição de escravos, os quais mantinham a economia romana ocupando vários setores da produção, principalmente o agrícola. Sem recursos para as grandes obras, aumentou o número de desempregados, por assim dizer. Política do pão e circo. Esta massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de trabalho e melhores condições de vida. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Esta consiste em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas de vida, diminuindo as chances de revolta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas não por muito tempo. As diversões públicas que exigiam gastos dispendiosos foram cortadas, aumentando as tensões sociais e gerando uma série de conflitos e revoltas populares, inclusive entre os escravos. Essa situação acabou desencadeando uma crise política, pois muitas tropas foram deslocadas das províncias para os centros urbanos, visando sufocar as rebeliões. Além disso, o exército romano já não era mais tão numeroso, pois exigia muitos gastos que Roma, nesse momento, não podia bancar, mas a prostituta estava riquíssima. Aproveitando disso, alguns dos povos dominados começaram a se rebelar contra o domínio romano, conquistando sua independência. Os povos bárbaros, percebendo a fragilidade nesses povos bárbaros aqui, mais especificamente os germânicos, preste atenção nisso, tá? Os germânicos, perceberam a fragilidade que se encontrava o Império Romano em busca de terras férteis e de olho em suas riquezas. A partir do século IV, realizaram sucessivas incursões em diversas regiões. Para poder ter um maior controle de império, Diocleciano, que governou de 284 a 305 d.C., o dividiu em 4 partes. Percebendo que em nada adiantou a divisão, o imperador Constantino, importante Constantino, que iniciou-se ali, deu início à plantação do joio, em 312 a 337 mais ou menos, tornou nula a divisão. Porém, diante de tantas invasões e rebeliões que ocorriam em Roma, transferiu a capital para Bizâncio, em 330, cidade localizada no Oriente, que mais tarde passou a se chamar Constantinopla, cidade de Constantino. Peraí, deixa eu ver se eu li certo. Li. Outra medida adotada por ele foi liberar os cultos cristãos, ganhando assim o apoio dessa parcela da sociedade que aumentava a cada dia. É claro, gente? A gente sabe que esses movimentos políticos acontecem justamente para que as pessoas que estão no topo da pirâmide se mantenham no poder, subjugando o resto. Então, neste caso, Constantino percebeu que aquele movimento iniciado por Jesus Cristo com os 12, que se expandiu, se difundiu, vinha crescendo muito. Então, para que ele não saísse do poder, usou isso como uma manobra e disse: agora eu vou liberar o culto cristão e, inclusive, passarei a ser um cristão. Mas isso aí eu vou falar para vocês depois quando eu trazer a apresentação da parábola do joio e do trigo. Após a morte de Constantino, reavivaram as lutas pelo poder, que só terminaram quando Teodósio, em 378 d.C., assumiu o governo. Além de tornar o cristianismo na religião oficial do reino, ou seja, em uma ferramenta para unificar os diversos povos sob seu senhorio, Teodósio dividiu o império em 2 partes e entregou aos seus filhos. O do Oriente, com a capital em Constantinopla, ficou sob o controle de Arcádio, e o do Ocidente, com a capital em Milão, para Honório. Porém, as invasões bárbaras se intensificaram, fazendo com que o Império Romano do Ocidente existisse apenas no nome. Ao longo do tempo, os povos bárbaros passaram a dominar algumas regiões, formando reinos, que pouco duraram. Novas ondas de invasão ocorreram em meados do século V, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi deposto por um rei bárbaro em 476 d.C.
Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. E aqui também acontece, gente, a desurbanização. O pessoal passa a ir para os campos, tá? E aí ficam muito dependentes de proteção pelos senhores feudais. Mas a gente vai entrar nisso também depois. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do império. No ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, depois a gente vai ficar sabendo, com capital em Constantinopla. E aí eles também começaram depois a brigar entre eles, né? Virou uma confusão generalizada. Ai, gente, peraí que eu passei demais. Aqui. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros. A prostituta estava lá, só para constar, firme e forte. Era o fim da antiguidade e início de uma nova época chamada de Idade Média. Agora nós vamos entender como é que a prostituta ganhou maior território, ficou mais rica, né? Como é que ela adquiriu mais terra, sendo um dos principais senhores feudais da Idade Média. A Idade Média, gente, durou, se eu não me engano, aproximadamente do século V ao século XV, tá? A figura dos antigos impérios, Roma também foi repartida como despojos entre os bárbaros. Bárbaros era a denominação que os romanos davam àqueles que vinham fora das fronteiras do império e não falavam o latim, ou aqueles que não eram romanos, né? Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois... Ai, peraí. Não sei se eu termino de ler. Não, só aqui tá bom. Vamos lá. Reinos que se elevaram do Império Romano. Vamos conhecer quais foram esses 10 reinos. Anglo-saxões, que são os ingleses. Alamanos, que são os alemães. Francos, que são os franceses. Burgúndios, os suíços. Lombardos, os italianos. Que depois eles vão, meio que esses povos aí germânicos vão entrar em briga, e por isso que esses reinos germânicos pedirão socorro para a prostituta, né? E aí vem aquela figura da mulher montada na besta, que tem relação também com a profecia. Mas vamos lá. 7. Suevos, portugueses. Érulos, vândalos e os ostrogodos, que foram destruídos. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Quem será que... Lembra que eu acabei de comentar da figura da prostituta montada na besta? Então vamos descobrir. Quem será o 11º chifre que surgiu do Império Romano? Características do 11º chifre. Trata-se de um rei ou reino. Aparece no cenário mundial após o surgimento dos 10 chifres. Sua ascensão está relacionada com a queda de 3 reinos bárbaros. Seria um poder diferente e destaque entre os países europeus, pois se tornou mais forte do que os 10 chifres juntos. Seria um poderio perseguidor dos santos. Está lá em Daniel 7, 21 e 25. Muda os tempos e a própria lei de Deus. Trata-se de um reino com poder religioso. Agora nós vamos entender o sacro, né? A criação do Sacro Império Romano Germânico. Seu poder duraria 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, o que em termos proféticos representa 1260 anos. Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 6 e 12, Números 14 e 34.
Deixa eu ver se eu não pulei aqui nada, gente. Ah, pulei o 8º. Um poder europeu insolente, blasfemo e sanguinário sobre todos os povos na Idade Média. Com todas essas... Gente, eu acho que eu tô passando um negócio aqui. Não, não tô não. O 7º, o 8º. Com todas essas dicas, restam algum mistério ainda? Com a ruptura da antiga unidade romana, a Igreja Católica tornou-se a única instituição universal europeia, poderosíssima. Por mais de 12 séculos, 1.200 anos, essa situação lhe deu uma posição invejável. Ela se embriagou com o sangue de milhões de pessoas que foram vítimas de seu apetite insaciável por poder, domínio e riquezas. Tópico 3, o 11º chifre, Roma Papal, terceira fase. Apesar da morte de Constantino em 337 d.C. e a ascensão ao trono de seu sobrinho Juliano, o apóstata, a igreja continuava seu processo de sincretismo com os pagãos, crescendo e ampliando sua influência por todo o mundo. Contudo, a vã prosperidade da igreja se viu grandemente ameaçada, pois as invasões feitas pelos povos bárbaros aumentavam sem cessar, gerando grande preocupação, já que estes, distantes de apoiar seus dogmas, eram em sua maioria reis arianos. Só que a gente também não pode esquecer que alguns desses povos germânicos, com o tempo, se converteram ao cristianismo, tá? E aí esses mesmos povos germânicos é que meio que se aliarão ao catolicismo, à prostituta, para derrotar os lombardos. Mas vamos continuar aqui a leitura. As invasões bárbaras conseguiram romper as fronteiras do Império Romano e se precipitaram como uma torrente por todo o território romano. A igreja que havia posto tão profundas raízes na civilização antiga permanece, apesar de tudo, em pé e empreende a conquista de todos aqueles povos para o evangelho. Então vamos lá. O catolicismo converteu algum desses povos bárbaros, né, desses povos germânicos, não todos, mas a maioria, e que aí tem a ver lá com os merovingios, com os carolíngios e com a formação, posteriormente a isso, do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Isso tem que ficar bem frisado aqui, porque a gente consegue compilar essas coisas conforme vai estudando história, né? Aí a visão se abre. Um após outro, aqueles reinos bárbaros se incorporaram à igreja, a quem reconheceram como mãe e mestra. Por conta desse reconhecimento, né, e por conta da ajuda que o catolicismo deu ao reino carolíngio, no ano 800 da nossa era, o rei Leão III coroou o então Carlos Magno a imperador. Daí deu-se então início ao império, ao Sacro Império Romano-Germânico, porque até então esses povos bárbaros, eles não tinham um império, eles tinham reino, né? E a prostituta estava lá, firme e forte. Ao se derrubar o Império Romano, os francos haviam se estabelecido no norte da Gália. Se mostravam impenetráveis à civilização romana. Mas ao obter o trono, o rei Clovis, né? Clovis, gente, foi o primeiro rei. Clovis era da dinastia merovingia e foi o primeiro rei a se converter ao cristianismo, tá? Vamos continuar a leitura. Mas ao obter o trono, o rei Clovis, o episcopado pôs nele grandes esperanças, feito esposo da católica Clotilde. Acabou por vencer suas inseguranças. Recebeu o batismo com 3.000 homens de sua guarda em 25 de dezembro de 498 depois de Cristo. Os suevos haviam sido deixados de lado pelos visigodos em Galícia, na Espanha, e eram arianos. Seu rei Teodomiro, impressionado pela cura milagrosa de seu filho, passou ao catolicismo com todos os seus. Os visigodos haviam se estabelecido na Espanha e estavam contaminados com o arianismo. No Concílio de Toledo, reunido em 589 d.C., o rei abandona a heresia e começa uma era de esplendor para a Igreja espanhola.
Os anglo-saxões eram pagãos e sua conversão se deve ao Papa Gregório Magno. Agostinho conseguiu converter Eteoberto, rei de Kent, em 597 e grande parte de sua nação. Os alemães moravam nas fronteiras de Rim. Foram evangelizados principalmente por 2 monges irlandeses, São Colombano e São Galo. Que nomes. Ixi, o negócio não vai não, gente. São Gregório Magno trabalhou ativamente pela conversão dos lombardos que haviam ocupado o norte da Itália e conseguiu manter uma paz instável entre estes e os bizantinos. Daniel declara: enquanto eu contemplava os chifres, outro chifre menor saiu dentre eles. A história confirma o que foi dito pela profecia, pois 2 anos depois das tribos bárbaras iniciarem juntas seus ataques contra Roma, nasceu o catolicismo. No ano 378, os visigodos derrotaram o imperador oriental Valente na Batalha de Adrianópolis, o qual induziu aos imperadores romanos a aceitar-lhes definitivamente, permitindo-lhes que se instalassem ao sul de Danúbio, em Panônia e Mésia. O imperador romano entrou num processo largo e progressivo de desintegração. No ano 380, mediante o Edito de Tessalônica, se decretou a proibição do arianismo no Oriente e a doutrina ortodoxa de Atanásio foi convertida em religião do Estado. Nascia assim o catolicismo. Os historiadores concordam em afirmar que por trás da espantosa queda do Império Romano, devido às invasões bárbaras, o pontífice romano tomou o lugar dos antigos Césares, dando origem a um novo império, o qual chegou a governar completamente a Europa. Tá? Então, eles conseguiram dominar a Europa, gente, por conta dessa coroação do Papa Leão III a Carlos Magno. Entendeu? Então, de uma maneira indireta ou direta, não sei nem como colocar, o catolicismo cresceu, né? Nas costas de quem? Sobre quem? Então, vamos lá. Enquanto a administração do Império Romano se desmoronou por todo o Ocidente, fato que se iniciou antes das invasões bárbaras, o papado se converteu na instituição mais estável da Itália e em muitas questões assumiu o papel dos antigos imperadores, entendeu? Porque depois foram pedir socorro para o catolicismo, né, os carolíngios, porque além de enfrentarem a ameaça de alguns germânicos que não haviam se convertido, ainda estava nascendo aquele movimento muçulmano ali, né? Então eles iam acabar também tendo que enfrentar os árabes. O papado não é mais que o espectro do desaparecido Império Romano e sua coroa apoia-se sobre a tumba daquele império. Então, assim, gente, o Império Romano não morreu, houve uma queda. Então, Roma não morreu, porque quem estava ali enraizado foi a prostituta que nasceu naquele período. Só para não colocar as palavras erradas, né? O Papa herdou de Roma pagã a ostentação dos trajes, cerimônias e instâncias administrativas. Roma tem um papel fundamental aqui, gente, porque depois depois de todas as invasões, depois de o catolicismo, né, a prostituta ter se aliado aos povos bárbaros, né, e ter formado aí, não vou falar a palavra agora não, mas depois dessa aliança, essa cultura não morreu, tá? Então, daí dessa doutrina, né, desses pilares pagãos, a sociedade que a gente conhece hoje, que tem por Babilônia, foi construída sobre esses dogmas, tá? Sobre essa cultura, sobre a heresia, né? Sobre aquilo que a prostituta representa, e tudo que ela causou na história, né? As mortandades, né? As mortes causadas por ela. Mas vamos lá. Durante 3 séculos, a Igreja Romana havia transformado a organização administrativa do Império Romano.
Seu palácio româneo, em Letrán, chegou a ser um novo senado. Os bispos que viviam em Roma, os sacerdotes e os diáconos ajudavam o Papa a administrar este novo império. No entanto, a rapidez com que se desenrolou sua subida ao poder se viu rodeada de grandes obstáculos, pois 3 reinos bárbaros, incluindo os Érulos, que ainda governavam na cidade de Roma, recusaram tornar-se católicos. Ou seja, nem todos aqueles povos bárbaros foram convertidos ao catolicismo. Como os demais, recusaram tornar-se católicos como os demais e ameaçavam destruir o império que nascia. Entre outras, estas nações bárbaras que ocupavam diversas partes do império tinham o nome de Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Ante o perigo de contaminação religiosa constituída pela presença desses hereges no seio da cristandade, o papado não podia mais que desejar eliminar tal obstáculo. Mas como podia o papado destruir estes 3 reinos se não dispunha de exército? E mais, como poderia fazê-lo tratando-se de um poder religioso? A resposta de Daniel: seu poder se fortalecerá, mas não com força própria. Isto indica que o papado haveria de utilizar a outros para conseguir seu objetivo, fato confirmado pela história. Os bispos não paravam de chamar ao imperador para ajudá-los, sobre a instigação de Zenon, imperador do Oriente e amigo pessoal do bispo de Roma. Uma primeira potência ariana ia ser destruída. Em 493, os Érulos foram expulsos da Itália por Teodorico. Justiniano, imperador de Bizâncio no ano 527, desejava restabelecer a autoridade imperial no Ocidente. Assim, Belisário, o melhor de seus generais, combateu em Cartago, de onde expulsou os vândalos e recuperou grande parte das antigas possessões romanas no norte da África. Comandou depois uma expedição na Itália e no ano 553 expulsou os ostrogodos. Ainda que a expulsão definitiva do último poder ariano se conseguiu em 553 d.C., foi em 538 que marcou o fim deste, pois nesse ano Justiniano fez desembarcar seus exércitos na Itália, tirou a cidade de Roma de suas mãos e a entregou ao Papa. Desta maneira, as palavras "e diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros" tiveram pleno cumprimento. Nossa, gente, deu um probleminha aqui. Não abriu a tela anterior. Vamos ver aqui se eu consigo entender. Ainda que a profecia mostre que o poder do papado no tempo das invasões bárbaras era pequeno, não era tão pequeno assim, anuncia que seu poder e influência aumentaria gradualmente até fazer-se maior que seus companheiros. Assim se fez, por conta dessa união aí com os povos bárbaros. E de trazer como se fosse um renascimento de um império. O poder secular sobre as nações europeias foi usado para silenciar a todos os que se negavam a aceitar suas doutrinas. Os livros de história, então, cheios de horrendas descrições disto. Vamos lá ver. Não, peraí, gente, que tem alguma coisa errada aqui. Tem não. Em Clermont, França, em 1095, celebrou-se um grande concílio ao qual assistiram mais de 200 bispos e numerosos nobres. O Papa Urbano, que era francês, dirigiu aos reunidos um eloquente discurso. Deus tem concedido aos franceses sobre as demais nações uma grande eficácia militar. Por ele deveis empreender imediatamente a ação como remissão de nossos pecados. Quando o Papa terminou, todos gritaram: Deus o quer. Os cruzados massacraram durante 3 dias aos habitantes da cidade e fizeram um imenso saque. Só que antes aqui, gente, dessa data de 1095, no ano 800, não pode esquecer, tá? Por que houve tanto assim poderio e por que o catolicismo, né? Por que a prostituta conseguiu alcançar tamanha expansão territorial? Por conta dessa aliança feita no ano 800 da nossa era, né? 800 depois de Cristo,
com os carolíngios. Daí se deu o Sacro Império Romano-Germânico, tá? Então aqui, depois desse período ainda, porque não estava crescendo lá o movimento muçulmano, eles não corriam o risco de entrar em guerra com os árabes, como a gente viu depois com as cruzadas. Então tá tudo relacionado, tá? É que aqui a gente já passou um pouquinho mais adiante da história. Porque a gente quer focar nesse momento nas questões das profecias. Eu é que estou apenas trazendo alguns outros fatos históricos, que é para ampliar aí a mente de vocês com relação às migalhas deixadas pela história, para que a gente forme aí o todo e compreenda as interpretações. Deixa eu ver se eu li aqui, já li. Então vamos para o próximo. Homens, mulheres, crianças e muçulmanos foram assassinados. Os judeus queimados na sinagoga e a grande mesquita roubada. Aqui já é bem depois dessa aliança aí do catolicismo com os povos bárbaros, né? Na formação do Sacro Império. Em 1012, aqui agora a gente já está tratando das cruzadas, que matou muito, né? Em 1012, os judeus foram expulsos de Mainz. E em 1096, com a primeira cruzada, comunidades completas foram massacradas. Centenas de milhares de judeus morreram. Calcula-se que 60 mil judeus foram sacrificados. Durante o mandato do grande inquisidor Torquemada, foram processadas, executadas e castigadas 114.401 pessoas, entre judeus, conversos e hereges. Em 1600, só para vocês também ficarem sabendo, o Sacro Império Romano-Germânico durou 1000 anos. Né? Em 1616, sob o imperador Susneios, a comunidade judia foi acometida de um terrível massacre. Seu reino foi destruído e 2/3 da sua população foi assassinada ou forçada a converter-se ao cristianismo. Também os cristãos fiéis que não quiseram se unir com a maioria e persistiram em defender a fé uma vez dada aos santos, foram terrivelmente perseguidos, maltratados e cruelmente exterminados. Muitos foram os que recusaram as doutrinas falsas da igreja. Estes foram chamados de hereges e foram perseguidos ferozmente pela Igreja Católica Romana. Um dos documentos em que se ordenou tal perseguição foi o Desumano ad Extirpanda, que foi editado pelo Papa Inocêncio IV. Gente, é bem complicado, né? Mas vamos lá. E aí, isso aqui também está relacionado com aquela questão de tempos e tempos, metade de um tempo, tá? Lá que dá 1260 anos. Que depois também a gente deixa bem explicadinho lá na apresentação do Shabbat Shemitah, né? As 70 semanas e o ciclo que Deus demonstra respeitar. Já tá gravado aqui, tá aí já no YouTube, tá? No canal do YouTube. Declarava o documento que qualquer propriedade que confiscassem lhes seria dado como propriedade com título limpo e, além disso, lhes prometiam remissão de todos os seus pecados como prêmio por matar um herege. A princípio, o Papa Inocêncio III tentou converter os albigenses. O esforço foi inútil. Este evento fez Inocêncio decidir convocar uma cruzada contra os albigenses. A campanha se iniciou com o ataque à cidade de Béziers e o massacre de seus habitantes. Vocês então estão entendendo por que a ira de Deus vai se levantar contra a prostituta, né? Contra essa sociedade que nasceu e cresceu sob os alicerces do catolicismo? Então Deus precisa destruir, porque muito sangue foi derramado, muito sangue inocente. Ou você aceitava as heresias da igreja, ou você era morto. Entendeu? Se você não se submetesse à doutrina deles, né, ao paganismo deles, aos dogmas deles, você era morto. Entende? A gravidade disso tudo, a gravidade de sustentar esse sistema hipócrita, imundo, o que a gente conhece hoje por Babilônia, que não está relacionado apenas às questões religiosas, mas ao regime, né, ao meio de produção do qual a gente existe hoje, que é o capitalismo, e não só, mas enfim, né? Matando a todos, Deus nos recompensará. Era o lema do representante papal Fernando Amauric. Em 1232, o Papa Gregório IX criou a Inquisição Romana
como uma organização repressiva dotada de tribunais especiais para buscar e julgar aos hereges, apoiando-se principalmente na ordem dos frades dominicanos. Em 1223, encomendou a eles, os frades, o total extermínio dos albigenses, que foram perseguidos e capturados cruelmente, levados a juízo e queimados na fogueira. No fim do século XII, já não havia rastro de heresia. Porque matou tanta gente, vai ter heresia como, né? E os que, se de repente tentassem se levantar, eram mortos também. Então aí o medo toma conta. Sabei que o interesse da Santa Sede, sabei que o interesse da Santa Sede e os de vossa coroa, escrevei o Papa Martinho V, os impõe o dever de exterminar os husitas. Estes ímpios se atrevem a proclamar princípios de igualdade, sustentam que todos os cristãos são irmãos, sustentam que Cristo veio à terra para abolir a escravidão e chamam o povo a ser livre. Dirige vossas forças contra a Boêmia. Matai, fazei desertos em qualquer parte, porque nada poderia ser mais agradável a Deus e mais útil à causa dos reis que o extermínio dos husitas. Você está vendo? Então, todos os povos que levantavam, sustentando a doutrina de Cristo, eram tidos hereges pelo catolicismo, né? Sendo que isso era realmente o que Cristo pregava. E assim, no que estamos vivendo hoje não é diferente, né? Com o marxismo cultural, mas de uma maneira mais sutil. Agora eles não precisam, né, ensanguentar as mãos, né? Eles fazem isso através das ideologias, por enquanto. Um indivíduo podia ser penalizado por não assistir à igreja ou uma mulher açoitada por fazer suas faxinas no domingo. As leis civis apoiavam a autoridade dos tribunais eclesiásticos e por ele uma pessoa excomungada devia ser proibida, encarcerada ou queimada se fosse considerada um herege. Todavia, a grande quantidade de referências citadas fariam falta centenas de páginas para descrever em detalhes a crueldade e intolerância deste sanguinário império. Muitos milhares de sinceros cristãos foram exterminados quando o bispo de Roma mandou matá-los porque preferiam obedecer a Deus do que aos homens. A Inquisição, as cruzadas, as perseguições contra os valdenses e os albigenses, o extermínio em Boêmia, a matança em São Bartolomeu, as catacumbas, as máquinas de tortura, as fogueiras, a morte, a desolação e toda a história nos confirmam o cumprimento das palavras inspiradas por Deus vários séculos atrás. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Né? Foi isso que a prostituta fez, usando por através do Sacro Império Romano Germânico. De acordo com a história, o Império Católico Romano dominou o mundo desde o decreto de Justiniano em 538 d.C. até 1798, quando Berthier, general das forças revolucionárias francesas, prendeu o Papa, abolindo seu governo. De 538 a 1798, 1260 anos. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Explicação do tempo referido. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A gente gravou aqui, tá, gente? A mulher e o dragão,
que está relacionado diretamente a essa profecia. Vale a pena também assistir. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por 12 séculos, os tiranos, líderes católicos por meio de seus reis vassalos, clérigos e seguidores, barbarizaram a humanidade, cumprindo-se assim mais uma etapa profética. Estima-se que neste período mais de 150 milhões de pessoas foram vitimadas. Crimes que o tempo já apagou da memória dos mortais, nem de todos os mortais. No entanto, o mesmo não ocorreu com Deus, o qual jurou vingar-se uma vez por todas. Ai de tu, Babilônia, é chegada a tua hora. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, tá lá em Apocalipse 6, 9. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Diz respeito da abertura do quinto selo, tá, gente? Que é o que nós estamos vivendo ainda. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, está no Apocalipse 17, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, a besta que ela usou por um bom tempo para conseguir alcançar seus objetivos, se voltará contra ela. Porque o próprio Deus assim fará acontecer, né? Colocar isso no coração da besta. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dá de tormento e de pranto. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Continua. Então, aqui a gente terminou a parte que fala das pernas da estátua, mas a gente vai entrar nos pés da estátua com a república, com a globalização, com a mistura, né? Por isso que eu falei para vocês que a gente vive Roma ainda, porque a gente vai falar dos pés da estátua, que trata diretamente da continuidade das pernas, tá? Só que daí agora a relação se dá de uma maneira diferente, politicamente falando, através dos meios de produção, né? Através da economia, da parte financeira, mas ainda é uma continuidade, tá? Então a gente ainda vai falar dos pés da estátua, a gente ainda vai falar da pedra que Daniel viu, não sendo cortada por mãos humanas, que vai atingir diretamente os pés da estátua e destruir todo o resquício, né? Toda a herança que a gente tem, que temos, né? Dessa junção aí desses povos, dessa mistura toda aí desses impérios, né? É uma herança que a gente vive. E os pés da estátua porque assim, nós estamos vivendo os pés da estátua, né? E esse governo ainda continuará. Ainda falta a formação dos dedos, né? Porque faltam ainda se formar os blocos econômicos, mas nós estamos vivendo exatamente os pés da estátua, tá? E aí quando esse último governo aí que está, né, a caminho de atingir o seu auge, né, o seu ápice, atingir o seu objetivo pleno, Jesus Cristo, quando a besta, né, conseguia a formação aí de tudo que ela almejava, Jesus Cristo vem e destrói tudo. E aí cumpre-se a ira de Deus, né? O grande dia do Senhor, que é quando Jesus Cristo vem e destrói todo esse sistema de mundo criado pelo homem destituído de Deus. Tá bom? Então ainda tem muito ainda pela frente, a gente ainda vai falar da besta que subiu da terra,
com relação a que organização é essa, né? Nós vamos falar sobre a URI, sobre o ecumenismo, sobre essa comunicação interreligiosa, tá bom? Então, esse vídeo ficou muito extenso, eu ia fazer em 3 partes também, mas eu acredito que se a pessoa não tem 1h30 do seu dia para se dedicar ao conhecimento de Deus, vai ser passada pelo fogo também, né? Será atingida pela ira de Deus, porque aqueles que dizem professar Deus com a boca precisam alterar o seu estilo de vida, né? Se adequar aos moldes de Cristo, para provar não só com a boca, mas com a própria vida. E não tem como a gente entender, vocês viram, né, que ali o povo daquela época que teve a Jerusalém sitiada pelos romanos, os que não tiveram entendimento das profecias, né, do comunicado que o próprio Jesus Cristo vinha dando, além dos profetas, né, como Daniel, Isaías, Zacarias, né, que falam muito, Ezequiel, não tiveram suas vidas poupadas, e agora também não vai ser diferente. Então, por isso da importância de saber interpretar as revelações ao pé da letra, tá? Para que a gente não caia nos mesmos erros, e muita gente será condenada, gente, infelizmente, porque não sabe interpretar as profecias, estão sendo enganadas pelos mercenários da fé, e não sabem nem, não entenderam ainda, não sabem usar, né? Usar do que Deus nos deu, que é o sacerdócio pessoal, né? Acesso direto ao sangue de Cristo para lidar com certas situações. Então, uma coisa está aliada à outra, tá bom? Então, curtam aí, não curtam no sentido de ir lá e apertar o joinha, né? Curtam o vídeo no sentido de aprofundem-se nele, busquem conhecimento, façam leitura contínua da Bíblia, para vocês não ficarem à mercê dos cães, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.